Olha, a gente está agora, Marcelo, com a Iula Rocha, direto de Londres. E ontem a gente conversou bastante, principalmente com relação às sanções anunciadas pelos governos aí da União Europeia, né? Por parte do Reino Unido, inicialmente, o primeiro-ministro, o Boris Johnson, já anunciou alguma nova sanção em função dessa investida russa à Ucrânia? Ô, Iula, boa tarde para você. Bem-vindo ao nosso programa de hoje. Boa tarde, obrigada, Darlison. Boa tarde, Marcelo, e a todos que nos assistem. Boris Johnson, somente ele não. Como a gente está vendo desde o início dessa crise, e hoje não está sendo diferente, a gente está vendo essa enorme coordenação internacional, quase sem precedentes, do ponto de vista de uma resposta financeira, troca de inteligência, até mesmo na área dos esportes. Com o cancelamento de competições importantes que aconteceriam na Rússia e com patrocínio russo. Mas ele está em contato direto com o presidente da Ucrânia e mantendo esse diálogo constante com o aliado ucraniano. Porém, até agora, esse esforço, como a gente viu, não foi capaz, de frear o Vladimir Putin, que já está fazendo retaliações pontuais a aliados ucranianos, como exatamente o Reino Unido. Hoje, a Rússia cancelou todos os voos vindos daqui e bloqueou do espaço aéreo também aviões britânicos. Isso foi depois que o governo britânico ontem bloqueou pousos de voos da Aeroflot, que é a companhia aérea russa. Aqui no Reino Unido, a gente continua a ver exemplos dessas ações coordenadas entre aliados do Ocidente. Hoje, por exemplo, a secretária das Relações Exteriores daqui, a Liz Truss, se reuniu com o equivalente dela da China, cobrando uma posição mais dura contra a Rússia. Afinal, a China é um país membro do Conselho de Segurança da ONU, que, aliás, está sendo presidido agora pela Rússia, e os dois países costumam votar juntos em grandes decisões. E como disse o Joe Biden ontem, hoje o ministro da Defesa britânico, Ben Wallace, estava em todas as rádios, em todas as TVs essa manhã aqui em Londres, reforçando que o Reino Unido também não irá enviar tropas para lutar com a Rússia diretamente, mas vai continuar a armar a Ucrânia, e a gente sabe muito bem disso. Mais de 1.000 soldados britânicos estão de stand-by nos países ali vizinhos para ajudar, especialmente na logística dos novos refugiados. Vocês falavam agora há pouco aí no estúdio a questão dos imigrantes ucranianos que agora estão atravessando a fronteira, em busca de segurança, e existe essa preocupação enorme para que aconteça essa nova onda migratória, já está sendo vista, a maior potencialmente desde 2014. Oficialmente, a ONU tem falado em 100 mil pessoas que já deixaram a Ucrânia, mas o número que eles estão trabalhando é de um fluxo de 5 milhões. Isso, obviamente, vai depender do tamanho, da dimensão que essa guerra vai levar e de quanto tempo ela vai durar. Então, a gente tem visto aí, especialmente mulheres e crianças, os idosos que chegam aos países vizinhos, a Polônia, a Eslováquia, a Romênia, a Hungria, que estão acomodando esses novos refugiados, E, assim, assistir aos depoimentos deles que chegam, assim, com uma mala de mão, é realmente de partir o coração. Ontem, lembrando que a ONU anunciou o uso de 20 milhões de dólares de um fundo de ajuda emergencial para refugiados, mas, como eu disse, talvez esse dinheiro, muito provavelmente, não vai ser suficiente para dar uma resposta a essa potencial crise migratória. Ontem eu falei aqui sobre a resposta da União Europeia, hoje também tem novidade, eles continuam reunidos lá na Bélgica. Saiu a informação cedo de que o bloco vai congelar todos os assets, todos os bens do Vladimir Putin e do Sergei Lavrov, que é o ministro das Relações Exteriores da Rússia, como parte de um pacote de sanções. Mas a verdade é que essa é uma medida quase simbólica, porque dificilmente isso vai afetar diretamente aos dois que não têm bens fora da Rússia. Mas o chamado que eles chamam de travel ban, que impediria que os dois saíssem da Rússia, não foi imposto, não será imposto, porque, obviamente, os europeus querem manter esse canal de diálogo aberto. Chegou há pouco também uma outra informação, e daí sim que seria uma nova rodada de sanções, a terceira que seria anunciada, que tem sido pressionada muito pela Ucrânia e com apoio daqui do Reino Unido, que seria
o congelamento do SWIFT. Não sei se vocês já falaram disso aí no estúdio, mas o que é o SWIFT? É aquele sistema internacional de transações financeiras, liga 11 mil bancos do mundo todo, de 200 países, isso inclusive o Brasil. Isso impediria a Rússia de ter acesso a fundos, pagamentos e depósitos, mas alguns países da União Europeia, como a Alemanha, por exemplo, eles estão hesitantes em fazer esse congelamento que poderia... principalmente ter um reflexo no suprimento de gás natural necessário para a Alemanha. Mas a gente ouviu há pouco, aqui eu estava acompanhando a BBC, de que essa medida seria incluída, então, numa terceira rodada de sanções. E, finalmente... Desculpe te interromper. A gente vê que a União Europeia está com uma resposta aí muito coesa, muito conjunta aí para sanções contra a Rússia. Agora, a gente viu também do outro lado a Rússia falando que também pode ferir a Europa. Porque, assim, a Europa não compra gás e petróleo da Rússia apenas para ser amiga, porque ela precisa. Muitas vezes não tem outros lugares que possam suprir. Portanto, se tiver que fazer esse esforço para encontrar outros fornecedores, o consumidor europeu vai ter que pagar esse preço. Executivos da União Europeia já estão dizendo que estão dispostos a pagar o preço de ter uma inflação maior aí em nome de colocar sanções duras à Rússia, né? É verdade. Ontem, inclusive, na verdade, a crise energética já é real aqui, né, Marcelo? A gente tem acompanhado isso bastante aqui no Reino Unido. A expectativa é de um crescimento nas contas de luz e de gás aqui que podem chegar a 300%. Isso não é de hoje, não é da guerra da Ucrânia, já vem de mais tempo. E isso teria um impacto de até 3 mil pounds, libras, na conta anual, né, de uma média de família aqui no Reino Unido. Então, naturalmente, é uma preocupação gigante, especialmente dos governos europeus, porque não é nada popular para que os cidadãos daqui da Europa gastem muito mais dinheiro com essas contas básicas. Então, de fato, feriria e vai ferir também a nós todos aqui na Europa. Marcelo, você tem toda a razão. Só para complementar o que eu estava dizendo, hoje a gente tem ouvido bastante a questão da Rússia querer, com essa vontade de enviar diplomatas para a capital da Bielorrússia, né, em Minsk, para tentar negociar o que os russos estão chamando dessa neutralização da Ucrânia militarmente. Mas, assim, é difícil, né, com essas imagens que a gente tem assistido ao vivo, especialmente agora as mais recentes da incursão russa à capital Kiev, fica difícil imaginar qualquer conversa nesse momento. O secretário-geral da OTAN disse há pouco que a Rússia estraçalhou a paz aqui na Europa. Aliás, o seguinte, Oyula, chegou uma imagem, tem aquela imagem do tanque, o Rafa, no ponto aí que chegou pra gente agora, que mostra a situação por lá, de um tanque passando por cima de um carro. Veja só, ele praticamente ali acelera, lembrando que os tanques russos, acredite se quiser, pode chegar a uma velocidade de 90 km por hora. Não é lento como se imaginava, como se via nos filmes antigamente, não. Passou por cima do carro de um ucraniano. Acaba de chegar uma informação nova agora, recente. Putin falou de novo, se pronunciou. Agora o recado, Marcelo, Iula, é o seguinte: ele está pedindo para os militares da Ucrânia tomarem o poder, destituírem o presidente, porque, na opinião do governante máximo da Rússia, é mais fácil negociar com os militares do que com o presidente. Está pedindo um golpe de Estado, então. Exatamente. Aí casa com o que a professora Maristela falou hoje, né? Que uma das possibilidades seria realmente destituir um governo democrático, né? Colocar alguém ali, de repente, de confiança do próprio governo russo e aí acabar de uma maneira diplomática, sem a sequência dos conflitos, essa questão que tem acontecido lá. Iula, obrigado por enquanto. A gente volta ainda hoje a falar desse assunto.